E aí, galerinha do JB, como vocês estão? Tudo certinho? Espero que o final de semana tenha sido de descanso, de curtir com a família aí na sua casa, certo? Então agora, essa semana, nós vamos iniciar retomando um pouquinho das atividades que a gente fez no trajeto I, nas questões sobre a água. Hoje eu vou trazer um tema novinho para vocês, que ainda envolve a água, que é a respeito dos corantes naturais. Produtos que são naturais, que são capazes de colorir as coisas. O que são esses produtos? Tudo que tem uma cor muito intensa, por exemplo, erva do chimarrão, a erva mate. Que cor que ela é? É verde, não é? Se a gente coloca ela em um pouquinho de água, ela vai virar praticamente uma aquarela em tons de verde. O que é uma aquarela? É uma tinta. Na linguagem do Jardim B, é uma tinta bem aguada, ela é bem fraquinha, porém ela tem uma cor. Se a gente colocar um pouquinho de cola branca, a gente tem uma tinta mais viscosa, mais encorpada da mesma cor. O café, que cor que fica o café dissolvido? Fica meio marrom, meio preto, né? Então ele também é um corante natural. A gente tem alguns corantes que são lá da Amazônia, do nosso cantinho especial, que só tem aqui no Brasil, né? São o urucum. Tô colocando aí para vocês algumas outras coisas, outros elementos que são capazes de colorir. Algumas frutas também têm esse poder, como a amora, que é bem escura, uma cor meio roxa, né? Ela é capaz de tingir. Temos também a beterraba, que tem uma cor bem interessante, né? A cenoura. Todos esses produtos têm um pigmento que a gente é capaz de extrair e transformar em tinta. Então agora eu vou fazer com vocês uma experiência. Lembra daquela experiência da maisena, do amido de milho? Que a gente misturou com água e ele virou aquela massinha, geleca meio doida, que era dura, era líquida, era mole, viscosa, tudo ao mesmo tempo. Então a gente vai usar essa mistura, mas ela bem mais líquida, pra gente fazer uma tinta com corante natural. E assim a gente fazer uma tela ali que a gente vai usar para produzir um trabalhinho para a aula de hoje, tá bom, galerinha? Então vamos para o nosso laboratório e já volto com vocês. Galerinha, vamos fazer da seguinte maneira: a gente vai fazer, como a gente está falando sobre a água, a gente vai fazer um fundo do mar. Vamos usar a erva mate, que acho que é o mais comum, que é capaz de todo mundo ter em casa, senão você pode pensar em algum outro elemento ou até perguntar lá no fórum ou pela agenda o que a gente pode usar, tá bom? Se você não tiver nenhum das opções que a prof deu. Ou você vai pegar uma folha branca e vai pintar o fundo de azul, ou se tiver uma folha azul, como a prof tem aqui, a gente pode usar. Como é que a gente vai fazer a tinta? Vamos pegar um pouquinho da erva mate, vamos colocar. O que a gente quer fazer, ela vai ficar em relevo. Vamos colocar um pouco de amido. Vamos colocar um pouquinho de água, a gente vai experimentando. Se precisar colocar mais de algum, a gente coloca. E vamos dissolver. Como eu quero uma tinta para textura, a gente vai colocar mais amido, tá? Porque ela tem que ficar viscosa mesmo. E aí, se a gente achar que a cor ficou fraca depois, a gente coloca um pouquinho mais de erva mate. Vamos dissolvendo. Você tem que colocar um pouco mais, ela tem que ficar como uma massinha mesmo, tá, galerinha? Então, galerinha, como tem que deixar secar essa tinta, eu já fiz aqui alguns elementos no meu fundo do mar. Fiz alguns corais, alguns peixes e estrelas, tá bom? Vocês podem primeiro fazer a pintura com a tinta e depois fazer os desenhos depois que secar, tá bom? Então,
Ela ficou nessa textura assim, você ajeita a cor que você quer, tá? E aí a gente vai fazer pode usar o amido ou pode usar a farinha, tá bom, galerinha? E assim, muito cuidado pra fazer, porque é na hora de usar, porque ela faz bagunça mesmo, tá? Então a gente vai fazendo aqui as nossas algas. É difícil de pintar e filmar ao mesmo tempo. Tá? Vai ficar melecadinho. E aí a gente vai deixar secar. E aí vocês vão fazendo. Pode usar o outro lado do pincel, ó. E fazer assim. Deixar ela escorrer. Tá vendo? E aí vocês vão fazendo o movimento que vocês quiserem. Pode usar o dedo, pode usar o pincel. Essa hora é pra bagunça mesmo. Então a gente vai combinar de ir para um local fora de casa, onde não tenha o que sujar, tá bom? Vamos colocar aquela roupa velhinha. Tá vendo a bagunça que faz? Aí a gente vai ligando aqui, fazendo umas algas bem malucas. Essa hora é de se divertir, tá? Mamãe, papai, família. Então vamos levar essa galerinha aí para um local que eles não precisem se preocupar, tá bom? Se você tiver outra cor para fazer, dá para fazer os peixinhos com essa técnica, dá para fazer os corais. E aí a gente coloca a tinta aqui, ó, e pode vir trabalhando. Vendo que algumas aqui já secaram, essa aqui que eu fiz por último ainda não. Faz bagunça, é pra fazer bagunça. Por isso que a prof falou que primeiro a gente faz as alguinhas e depois a gente faz o cenário na volta, porque a gente vai adaptando tudo. Agora eu vou fazer uma árvore pra vocês verem. Aqui eu fiz uma árvore pra vocês verem. O legal é assim, a gente usa duas técnicas, tá? Depois que isso aqui secar, eu posso até desenhar com a canetinha os fritinhos ou fazer com uma outra cor as frutas dessa árvore, tá bom? E dá pra fazer com amido de milho e com farinha. Com farinha, na verdade, é até mais fácil de usar pra pintar depois, porque a farinha não tem essa coisa do amido, tá vendo? Ó? Lembra que o amido é especial? Quando eu coloco o dedo, ele endurece. Tá vendo? Tanto que tem uns lugares que ela nem vai no papel. E a gente vai deixar secar e vai finalizar nosso desenho. Depois eu vou colocar uma foto lá no recurso das atividades para vocês verem como que ficou, tá bom, galerinha? Então, faça a mistura aí caseira, faça o cenário, seu fundo do mar, pode ser sua árvore. Se você tiver outra cor de corante natural, desses exemplos que a prof deu, ou alguma outra coisa que você acha que dá para fazer, faz o cenário que você achar legal aí, usa a técnica e me manda para eu ver como que ficou, tá bom, galerinha? Lembre, pode usar amido, pode usar farinha. Farinha é mais fácil de lidar com a tinta depois. Tá bom, galerinha? Essa foi nossa aula de hoje. Até amanhã. Abraço e beijinhos cheio de saudade.